Bom, eu queria chamar aqui à mesa, vai ser o primeiro palestrante da parte da tarde, vai ser o Tadeu Augusto da Almeida Silva, tá? Do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Ele tem graduação e mestrado na engenharia e doutorado em meio ambiente, todos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é tecnologista da Comissão Nacional de Energia Nuclear, IRD. Ele tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em arquitetura de sistemas de computação, atuando principalmente nos temas de radioatividade e sistema de informação geográfica. Ele vai fazer a apresentaçãozinha dele e depois vocês são livres para fazer perguntas. Ok? Eu passo aqui o microfone para o Tadeu. Bem-vindo aqui ao Geotecnologias na Gestão Pública. Ok? Obrigado. Agradeço antecipadamente o convite para falar sobre o GeoRad. GeoRad ele é um sistema de bancos de dados que utiliza uma geotecnologia para mapeamento dos dados numa plataforma específica. A ideia dele surgiu em função de que muitos trabalhos de pesquisa são realizados na área de meio ambiente, focando a parte de radioatividade, e, contudo, esses trabalhos, né, os resultados desses trabalhos, eles ficam nos trabalhos. Eles não são disponibilizados num meio, não eram disponibilizados, né, num meio, né, num recurso computacional em que os outros pesquisadores pudessem consultar esses resultados. Então, em geral, o pesquisador faz o seu projeto e esses dados ficam no pendrive, ficam numa planilha, no seu computador. E uma das coisas que costuma ocorrer, uma vez publicado o trabalho, aquele conjunto, né, de informações ficam esquecidas ou inacessíveis. E muitas vezes o pesquisador se aposenta e com ele se aposentam também todos esses dados. Então essa ideia do GeoRad foi reunir numa plataforma web, tá, que permitisse que o público em geral pudesse acessar esses dados, já que os trabalhos são todos públicos. Ele foi desenvolvido numa plataforma open source, né, o chamado, uma linguagem da área de informática, na linguagem PHP, MySQL, e a ferramenta de geotecnologia utilizada, nós utilizamos o Google Earth. Então, ele é o resultado de um trabalho multidisciplinar, né, realizado lá no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, e gerou, além de permitir a formatação, né, desses dados pesquisados no meio ambiente, né, dados de radioatividade natural e meio ambiente, permitiu também o acesso desses dados para o público em geral. Então, é uma equipe que desenvolveu esse trabalho. Queria falar brevemente só sobre o Instituto, porque o que é o IRD, ou Instituto de Radioproteção e Dosimetria? Poucos já ouviram falar, mas nós estamos presentes em várias áreas de atuação. Nós estamos localizados ali no Recreio dos Bandeirantes, em frente à futura Vila Olímpica. E nós temos atuação em diversas áreas ligadas à parte nuclear e radioproteção. Nós atuamos na emergências radiológicas nucleares, né? Qualquer evento internacional que se realize no país, o IRD está presente, monitorando o público e as instalações. Nós participamos, ano passado, nas Olimpíadas, monitorando os estádios dos Jogos da Copa do Mundo, né? Na posse da Presidente da República, também estivemos lá monitorando o público.
Então, é um trabalho bastante importante que a gente realiza. Além disso, nós realizamos o monitoramento dos trabalhadores que trabalham com algum tipo de material radioativo. Então, no Brasil, são milhares de pessoas, né, trabalhadores que atuam diretamente com algum tipo de material radioativo, e nós realizamos esse monitoramento. Também atuamos nessa parte, essa parte de monitoramento é o que a gente chama de dosimetria, a medida das doses desses trabalhadores. Também atuamos na parte de metrologia, garantindo o padrão primário dos radionuclídeos, das fontes radioativas, e também na calibração de instrumentos que medem radioatividade. E, por fim, atuamos na área de ensino. Nós temos uma pós-graduação, nós temos dois cursos internacionais, em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um curso de emergência para os países da América Latina, e um curso de pós-graduação em radioproteção. Todos esses cursos, bem como a pós-graduação de mestrado e doutorado, são gratuitos e qualquer um pode concorrer, basta passar nas provas. Então, basicamente, eu vou passar rapidamente essa apresentação, depois podem ler, né, que vai ser publicado. Realizar pesquisas científicas, né, disseminar boas práticas e conhecimentos relacionados à sua área de atuação, padronizar e manter e disseminar grandeza do sistema internacional referente às medidas de radiações ionizantes. Então, tem alguns objetivos permanentes, suporte técnico-científico, serviços na área de radioproteção para empresas privadas e para o governo, né? Temos acordos e parceria com vários órgãos internacionais e nacionais, né? A WHO, o Inmetro, né? O FRJ, CPRM, o ERJ, então são todas parcerias de projetos de pesquisa que o RD realiza. E essas são um resumo assim, das áreas de atuação do RD. Proteção radiológica, homem e meio ambiente, segurança, ensino e metrologia. E aqui só para ilustrar, depois vocês vão poder ver com calma as áreas de atuação do RD, monitoramento de hospitais, de clínicas, né, que utilizam qualquer equipamento que contenha material radioativo, autoriza, audita, né, os trabalhadores, né, os equipamentos. Então, só metrologia das radiações, conforme eu falei. Segurança radiológica, nós temos uma estação do CTBTO, que é um acordo internacional de não proliferação de testes atômicos. Essa estação monitora 24/7 qualquer teste atômico que é realizado aqui no Cone Sul, também em parceria com o organismo da Agência Internacional de Energia Atômica. Segurança radiológica na participação de eventos. Esses são os cursos que nós realizamos, né? Número de mestres e doutores, né? Temos 13 grupos de projeto de pesquisa. Tá? Então, esse é o conjunto aí somos ao todo 410 pessoas ali no Recreio dos Bandeirantes. Então, temos uma larga atuação. E boa parte dessa atuação, quando a gente começa a pensar em grandes eventos, monitoramento ambiental, fiscalização de instalações radiativas e nucleares, é natural que a gente associe essas atividades, à necessidade de informações geoespacial, de geoinformação. Então, não basta produzir tabelas, né, dados, né, resultados de concentrações de solo, de água, né, medidas de dose, todas essas doses de trabalhadores, todas essas atividades, elas exigem como ferramenta essa parte de geotecnologias, né? Então, nós aplicamos o GeoRad especificamente na parte de monitoramento e controle ambiental, que para que uma instalação possa funcionar, tanto nuclear como radiativa, é necessário um programa de monitoramento ambiental. Esse programa de monitoramento ambiental, ele
esse programa de monitoramento radiológico ambiental, ele gera uma quantidade expressiva de dados. Então, esses dados, quando são utilizados em algum trabalho de pesquisa, eles são catalogados aqui nesse sistema que nós chamamos de GeoRad. Então, ele tem essa cara aqui. Eu vou fazer algumas considerações sobre características do GeoRad, né? Seguindo a tendência mundial, né, para armazenar e preservar, né, os dados georreferenciados, nós desenvolvemos o GeoRad, que é um projeto de banco de dados associado a uma tecnologia SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica. Esse sistema computacional permite aos pesquisadores, principalmente, como eu disse, preservar os dados que são pesquisados. Uma vez que esses dados são públicos e catalogados no RD, nós referenciamos a origem do dado, que não basta dizer que foi feito em tal localidade. A gente precisa definir qual é a origem do dado, ou seja, quem gerou esse dado e quando gerou esse dado. Então, tudo isso fica catalogado para futuras e novas pesquisas. E esses dados que são armazenados nesse banco de dados, eu posso exportá-los através de uma planilha e utilizá-los para incrementar ou realizar outras pesquisas. Esses dados são todos de dados de radioatividade natural no Brasil, tá? É a nossa área de concentração através desse sistema. Aí o que eu já havia comentado, né? Em geral, a tecnologia utilizada pelos pesquisadores para armazenamento de seus dados, né? Como o pendrive, né? Hoje em dia o cloud computing nas nuvens, né? A tendência de tudo isso é ficar obsoleto. Eu, quando fiz a primeira palestra, em 2012, eu colocava ainda disquete. Ninguém usa mais disquete hoje em dia, né? Mas hoje em dia é o cloud computing. Então, a tendência é o pesquisador manter esses dados lá. E só para ilustrar um fato assim pitoresco, em uma dessas apresentações que eu fiz num congresso internacional na área nuclear, um pesquisador disse, olha, eu tenho muitos dados, mas eu não vou dar para vocês não, que eu tenho que publicar os resultados da minha pesquisa. Era razoável, mas infelizmente, por azar nosso e o azar desse pesquisador, ele veio a falecer e os dados foram todos perdidos. Então, uma das coisas que nós procuramos fazer é estimular o pesquisador, né, nos enviar os seus trabalhos de pesquisa já publicados, já que ele tem receio que dados que ele coletou e que não foram publicados sejam utilizados por outros indevidamente, né? Então, o nosso critério é que esses dados tenham sido publicados em algum congresso, em alguma revista científica, em alguma tese de doutorado ou dissertação de mestrado. É uma forma de nós preservarmos esses dados. Desde que começou esse sistema há 3 anos, nós hoje contamos com 100 pesquisadores que contribuíram com dados e temos em torno de 10 mil linhas de dados de amostra. Pode parecer muito, mas não é. Não, o volume produzido de dados no país é muito grande, né? E nós temos que catalogar esses trabalhos publicados para levar para o nosso banco de dados, né? Os principais objetivos do GeoRad são mapear a distribuição de radioatividade ambiental no Brasil, compilar e reunir dados em um banco de dados único, tá? E mapear esses dados para um sistema de informação geográfica. E fornecer acesso a pesquisadores através de um website. Foi utilizada, como eu falei, né, uma metodologia para uma classificação das amostras, né? Então, também interessante no trabalho é que a área finalística da nossa instituição desenvolveu uma metodologia para a classificação dos dados da amostra. E essa metodologia é que permitiu que esses dados fossem armazenados de uma forma sistemática e permitir a melhor e mais rápida consulta a esses dados, né? Então, essa metodologia aplicada no projeto permitiu a priorização de dados para simplificar a sua catalogação.
Então, cada amostra foi associada a uma grande quantidade de informações, né, que orientou a pesquisa. E foram os seguintes critérios utilizados, né? Radionuclídeos, né, os de origem natural, os de origem cosmogênica e os de precipitação ou fallout, né? É resultado de testes atômicos ou acidentes em usinas nucleares, né? Localização geográfica, né? A classificação na amostra dentro do nosso país pelas regiões, né? Que sul, nordeste, centro-oeste, norte, sudeste, né? Por estados, municípios, e dentro do município uma localidade que identificasse essa amostra próximo ao rio, tal, próximo a um determinado acidente de relevo, né? Compartimentos ambientais, né? Hídrico terrestre, por exemplo, é um tipo de classificação colocada, né? E a fonte de dados, ou seja, toda a referência bibliográfica. Depois vou mostrar na tela para vocês que se o documento possui o DOI, que é uma identificação internacional, nós associamos esse DOI, né, nesse registro, e a partir do sistema eu posso consultar o trabalho que gerou esses dados. Então, é uma informação bastante interessante para o pesquisador. Então, ali já falei com relação à tecnologia utilizada, né? Isso aí foi desenvolvido por nós mesmos lá no nosso instituto. Ele está disponível, né, gratuitamente nesse endereço, georrad.rd.gov.br, e tem trilíngue, né, mais de uma língua, português, espanhol e inglês. E para acessar é necessário que o interessado faça um cadastro, que eu vou mostrar como é que é, e aí depois a gente libera o acesso para ele consultar os dados, ver isso ver esses dados no Google Earth, né? E, se possível, também nos enviar contribuições de trabalhos já realizados. Então, ele tem essa cara inicial, uma tela de login, tá? Uma vez que eu estou cadastrado, eu acesso, e aqui, não sei se eu estou chegando direito, mas, enfim, é uma tela que me permite a filtragem dos dados, fazer um filtro, né? As regiões, né? O estado, a cidade, né? Então, se eu selecionei Centro-Oeste e Goiás, ele só vai mostrar do estado de Goiás as cidades que contêm dados no sistema, tá? Ele não vai mostrar todas as cidades de Goiás, só aquelas que contêm dados armazenados, né? Mesma coisa ali nos compartimentos, né? À medida que eu vou selecionando um compartimento, ele vai mostrando quais são os outros dados que estão num nível mais abaixo de classificação. Também posso consultar por radionuclídeo, eu quero consultar no centro-oeste, dados de radioatividade natural, de algum radionuclídeo, radônio, né? E ali, se isso estiver armazenado, vou poder consultar essas informações e ver que pesquisas já foram feitas nessa determinada região. Ou também fazer uma consulta por data de publicação do trabalho. Uma vez que eu fiz essa seleção, ele mostra uma lista de amostras, tá? E ali eu tenho mais informações no ícone que desculpe. Eu posso selecionar o ícone, que é o mundo, e ele abre, desde que eu tenha instalado o Google Earth, tá? As informações de todas as amostras daquela localidade que eu selecionei. Então, a gente classificou as amostras em ícones especiais, né? A origem é água, é mineral, né, é industrial, né, o dado foi coletado numa unidade de mineração, então os ícones, de acordo com o manual que tem no próprio sistema, eu posso identificar rapidamente um conjunto de dados. Então, só para olhar ali, naquela região, eu posso dizer que existem muitos dados pesquisados em água. Tá? Azulzinho, o símbolo de água. E aí, cada ícone daquele, se eu clicar, ele me mostra as concentrações de radionuclídeos existentes naquela localidade. Tá? E se eu tiver o DOI do documento, né, eu posso, a partir dali, clicar naquela caixa de mensagens e abrir o documento para ler o tipo de trabalho que foi realizado naquela localidade.
E aí eu entro dentro do sistema e consulto os dados de uma forma mais específica, né? Ou seja, como é que esses dados foram gerados, né? Qual é a latitude, longitude, né, desses dados, ou seja, desses dados, né? Qual é a referência, qual é a concentração existente, né, de radionuclídeo, enfim. E aqui é o exemplo que ali tem embaixo escrito DOI, né? Eu cliquei e aí eu consulto essa referência internacional do documento e eu tenho chance de compreender, né, qual foi a origem daqueles dados que estão armazenados, né? Isso é muito interessante para quem quer ampliar ou desenvolver um trabalho de pesquisa em radioatividade de uma determinada região, né? Porque nós não precisamos partir do zero de tudo, né? A partir de trabalhos já realizados, eu posso validar esses dados, eu posso realizar novas pesquisas, eu posso identificar que aquela região foi feita muita pesquisa de amostras de água e poucas amostras de solo, e que é algo que dentro do foco da minha pesquisa, eu posso dar prioridade à amostra de solo naquela região. Então, ele é uma ferramenta que permite aperfeiçoar ou otimizar a gestão de um projeto de pesquisa que eu esteja querendo realizar, né? Então, os dados do sistema de usuário foram obtidos a partir de um levantamento de trabalhos publicados na literatura científica, né? Então, só reforçando isso. E outro ponto importante é que essas informações são públicas, tá? E que ela, através do Georádio, foi surgindo o que a gente chama de uma família, né, de bancos de dados com informações geográficas, né, que são importantes para a nossa área de radioproteção, né? O MapRad, que é o mapeamento de solos, nós temos uma parceria com o CPRM, e lá no nosso instituto nós fazemos análise de amostras de solo que o CPRM nos envia, e o resultado dessas concentrações de radionuclídeos nesse solo são armazenados no nosso sistema. Então, depois, ainda tem muita amostra ainda para ser analisada, mas depois dos próximos anos nós vamos ter um mapeamento de solos de todo o Brasil no que diz respeito à radioatividade natural, né? Outro sistema importante também desenvolvido por nós foi das instalações radiativas, né? Que nós somos vinculados, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, ele é vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear homologa as instalações que trabalham com algum tipo de equipamento que contém fonte radioativa. E nessa fiscalização dessas instalações, é necessário você visualizar a instalação, onde é que ela se encontra, vincular os relatórios que são produzidos daquela instalação. Então, um dos produtos que a gente desenvolveu foi esse das instalações radiativas, que é um sistema de uso restrito, tá? O MapRad também é ainda restrito até terminar a análise dos dados, né? E o outro sistema também importante, voltado aqui para a América Latina, é o sistema Siglara, que é a análise de alimentos, né? Então, através de um acordo internacional com os países aqui da América Latina, foi desenvolvido esse sistema de monitoramento dos alimentos na América Latina. Por que a gente precisa monitorar alimento, né? Todo alimento contém traços de radioatividade? Natural, pode ser que sim. A importância de realizar esse tipo de monitoramento em controle e armazenamento dessas informações ocorre devido a, se acontecer algum incidente, algum acidente nuclear ou radioativo, eu poder, através de comparação desses dados de amostra, eu poder dizer se aqueles bioindicadores estão nos valores de concentração naturais de uma determinada
uma determinada região. Então, cada país aqui da América Latina que faz parte desse acordo tem um acesso específico, um coordenador específico, e à medida que ele vai fazendo a coleta desses alimentos, ele armazena no nosso sistema. Bem como nós também, à medida que vamos fazendo essa análise desses alimentos, vamos armazenando. Então, é um projeto bastante interessante, bastante importante aí para a segurança nuclear e radiológica do nosso país. Os seguintes objetivos foram alcançados com a utilização do sistema GeoRad, né? Permitiu o armazenamento sistemático de um conjunto de dados sobre radioatividade natural, gerar informações para a tomada de decisões, né? Fornecer informações sobre os dados de radioatividade nas regiões do Brasil, permitir estudos de correlações e tendências e apoiar a interpretação dos dados, permitindo comparações. Então, como se registrar no GeoRad, né? Então, acessar georad.rd.com.br, tem lá na tela, saiba mais, e aí depois tem um botão de cadastre-se, né? Então, há um termo lá de acordo, você preenche esses dados e logo, um tempo depois, a gente analisa e libera o acesso para o interessado. Os dados existentes no GeoRad, eles não podem ser modificados, tá? E também não podem ser inseridos pelo pesquisador. Os dados só podem ser consultados, e uma vez que o pesquisador queira inserir esses dados, ele envia esses dados com o seu trabalho para nós vamos fazer uma análise desses dados, e uma vez aceito esse trabalho, nós fazemos a inclusão desses dados no sistema. Isso é uma forma de eu garantir a integridade e a veracidade dos dados que foram informados. Só isso. Obrigado. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Tadeu? Boa tarde, Tadeu. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Iplan Rio. E eu queria saber como é que é feita a ligação do banco de dados com o Google Earth. Pelo que eu vi, deve ser um KMZ, que vocês... KML? Através de uma rotina em PHP, a gente gera o KML, que é o pulinho do gato. E é dinâmica essa ligação? Quero dizer, você está no banco de dados, você seleciona um registro e ele exibe... Ele gera automaticamente, tá? É dinâmica. E ele faz a chamada também do programa? Tá tudo faz, tudo vinculado. Esse aí foi o pulo do gato aí na tecnologia que a gente desenvolveu. Tá, obrigado. Boa tarde, Tadeu, meu nome é Alerson, eu sou daqui da UERJ, eu participo do programa de pós-graduação da UF em Geoquímica Ambiental, mas eu também tenho uma atividade aqui na UERJ junto com o Larangue, do Laboratório de Radicologia e Mudanças Globais. Bom, por exemplo, essa avaliação por exemplo, da Vila Olímpica em relação aos materiais que são utilizados, né? Tem toda uma questão em relação ao período de quarentena, aquecimentos retirados de certos tipos de rocha, tem que passar para poder não ter um qualitativo quantitativo de emissão radioativa em relação aos trabalhadores. Você já tem esses dados implantados dentro do GeoRad? Ou isso, quanto tempo demora? Não, eu não. Como os dados do GeoRad são resultados de pesquisa, e essas pesquisas possivelmente estão sendo feitas, nós não temos esses dados ainda, tá? Outra pergunta, o SIGHALA, ele também ele não é disponível, ele não tem um acesso aberto, Qual? O SIGHALA para alimentos. SIGLARA, isso. SIGLARA é só para os países membros desse acordo, tá? Ele não é disponível para o público em geral. Mas, tá. Então, se eu quisesse acessar algum dado, não tem como. Porque algumas informações são sigilosas dos países e também nossas. Então, esses dados não são disponíveis, tá? A não ser que esses dados venham, por algum motivo, serem publicados em algum trabalho científico,
né, em alguma revista né, científica, alô, eles poderão entrar para o GeoRad, ou no próprio Sigilária, tá? Ok, boa tarde, meu nome é Luiz Carlos Torres, sou da Fundação de Estudos do Mar. Parabéns pela apresentação. Eu tenho duas perguntas bem objetivas. Primeira sobre a parte de ensino, né? Vocês falaram ali sobre os cursos, sobre as ofertas que vocês têm de formação de pessoal. Minha pergunta é só para nacionais ou também tem acesso a pessoas de outros países? Essa é uma primeira pergunta, né? Sim. Quem se interessar por essa área, queria dizer que essa área não morreu. Ela é muito cheia de oportunidades, tá? Tanto a área nuclear quanto a área de radioproteção, existe uma necessidade muito grande de novos profissionais, porque o atual quadro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que somos nós todos, esse quadro, a tendência é que se aposente. E é necessário transmitir esse conhecimento para as gerações mais novas. Então, tem muita oportunidade de trabalho, não só dentro do governo, tá? Mas também em várias empresas que utilizam qualquer equipamento material radioativo. Esses cursos são abertos para o Brasil e para países da América Latina. A agência, não só América Latina não, também da África, tá? A Agência Internacional de Energia Atômica, ela fornece bolsas para os países da África e da América Latina que queiram fazer esses cursos de longa duração que nós temos, que é na área de emergência e na área de radioproteção. Além desses cursos, nós temos cursos de curta duração. Esses são cursos pagos para o governo, né? O dinheiro vai para o governo, mas dependendo da instituição, pode-se solicitar uma isenção. Mestrado e doutorado, que as inscrições estão abertas atualmente, em radioproteção, eles são cursos gratuitos, mas é necessário passar por um processo de seleção e o IRD possui bolsas tanto da CENEM quanto da CAP-CNPq. Tá bom? Okay, muito obrigado. A minha segunda pergunta é sobre dados em si. Você falou isso sobre os dados que vocês têm lá catalogados, né, e falaram pela parte dos estados, distribuição por estados. Vocês têm dados no mar também catalogado? Muitos ainda não. Existem muitos trabalhos, porque os dados, para você colocar dentro do GeoRad, eles têm uma complexidade que eles precisam ser analisados, né, para um especialista. Nós estamos preparando algumas planilhas para importar esses dados. O que existe hoje de dados de mar são fornecidos de forma bastante ampla pelo Laboratório de Meio Ambiente Marinho de Mônaco. Eles têm um sistema, né, que é vinculado à Agência Internacional de Energia Atômica, chamado MARIS. Esse sistema possui só informações sobre mar, sobre oceanos, né, e mares do mundo todo. E tem dados também da costa brasileira. Então, quem tiver interesse, assim, eu quero consultar dados de oceano e mares, esse sistema MARIS é gratuito também, você pode se cadastrar, é do laboratório Laboratório de Meio Ambiente Marinho de Mônaco. Ok, Tadeu, muito obrigado. Oi, Tadeu. Parabéns pela apresentação. Boa tarde. Meu nome é Leandro, trabalho na Petrobras. Eu queria te perguntar se os dados estão disponíveis via serviço de mapas também, ou se só via plataforma específica, serviço de mapa web. E tem uma curiosidade também, se depois do acidente de Fukushima teve foi detectada alguma anomalia de radiometria aqui no Brasil. Olha, esses dados, eles estão disponíveis nessa plataforma web e eu posso exportá-los para uma planilha. Então, todos os dados que estão lá dentro, eu posso exportar e fazer uma análise desses dados e importar para uma outra plataforma, tá? Como ele gera em formato KML, eu posso
ArcGIS, eu posso importar para o ArcGIS. Agora, se eu quiser fazer um trabalho mais específico com esses dados, com as concentrações, né, montando determinados gráficos de uma determinada região, você pode utilizar a planilha. Queria dizer que o IRD também tem parceria com a Petrobras, vem realizando uma série de trabalhos com a Petrobras, já realizou e pretende realizar, é um parceiro importante dentro da área de atuação. Com relação a Fukushima, como nós temos uma estação de monitoramento 24/7 de dados do ar, né? Nessa estação não foi detectado nada, tá bom? Bom, online, temos alguma pergunta? Não? Bom, então, mais uma vez eu agradeço aqui a presença do Tadeu, aqui do IRD. Posso falar? Obrigado.